Dando sequência aos trabalhos, vamos realizar a nossa segunda mesa de debates, cujo tema é Segurança no Espaço Público. Gostaria de convidar ao palco o excelentíssimo senhor Murilo Cavalcante. Secretário de Segurança Urbana da cidade do Recife, administrador e especialista em políticas públicas de prevenção à violência urbana, responsável pela concepção e modelo de gestão com paz, Centro Comunitário da Paz, equipamento público voltado para a promoção da cidadania, educação e cultura de paz, implantado na cidade do Recife. Murilo é coautor do livro As Lições de Bogotá e Medellín. É estudioso das transformações urbanísticas, de cidadania e de reversão da violência urbana em Medellín, na Colômbia. Bom, quero agradecer a Laís pelo convite, ao Instituto Alana, de debater um tema tão importante, né, para a vida das pessoas. Eu não diria nem para o futuro, né, porque a gente tem que fazer políticas públicas, né, para as crianças, né, para a juventude, para a sociedade agora, né, não ficar nessa conversa de fazer coisa para o futuro. E aí eu vou... Bom, bem rapidinho, há 15 anos atrás aconteceu uma tragédia com a irmã minha, ela foi assaltada, levou um tiro, ficou paraplégica, e eu comecei a estudar sobre violência urbana, não do ponto de vista da repressão de polícia, mas sim de prevenção. E logo em seguida o Jornal do Comércio publicou um caderno especial sobre Bogotá e Medellín, e eu, sem conhecer absolutamente ninguém lá na Colômbia, peguei um avião e fui a primeira vez, há 13, 14 anos atrás, a Bogotá. Um mês atrás, acabei de chegar da minha 31ª viagem à Colômbia, né, que terminou um livro, As Lições de Bogotá e Medellín, que depois eu posso disponibilizar. Esse livro já está na 2ª edição esgotada, mas eu posso disponibilizar em PDF. Aí, quem quiser se interessar, depois deixa um e-mail aí, ou um telefone de WhatsApp, que a gente deixa com o maior prazer. E a gente já começa com a provocação, né? Qual a cidade que queremos, né? Qual a cidade que temos hoje? A cidade segregada, excludente, né, onde uma parte da população e uma parte pequena tem direito a acesso aos serviços públicos de qualidade, a condomínio de luxo, a praças, parques, né? A cidade pobre e desigual. Essa foto aí é na cidade do Recife. As crianças pobres brincam em palafitas, enquanto as crianças de classe média e classe alta brincam nos melhores parques. Os melhores parques, geralmente, não somente em Recife, tão somente em Recife, mas em qualquer centro urbano do Brasil, na América Latina. As melhores praças, os melhores equipamentos, os melhores equipamentos de convivência social estão, geralmente, nas áreas mais ricas da cidade. A cidade violenta e violentada nos seus direitos, né? A gente, de uma forma preconceituosa, sempre diz bem assim, tal bairro, tal comunidade é violenta. Na verdade, tal bairro, tal comunidade é violentada nos seus direitos. Não chega à escola pública de qualidade, não tem um parque, não tem uma praça, não tem uma biblioteca, não tem uma sala de leitura. Uma cidade sem horizonte para suas crianças. Eu vi um dado essa semana passada, que 9 milhões de crianças no Brasil vivem em extrema pobreza, né? É um número muito elevado, né? Essas crianças têm uma grande tendência de reproduzir essa pobreza na fase juvenil e na fase adulta. E uma grande parte dessas crianças, né, na fase adulta, né, uma grande parte vai para o mundo do crime, né? Está muito perto ali onde tem o mercado ilegal das drogas, e como o Estado não oferta nenhuma possibilidade, nenhuma janela de oportunidade para essa juventude que está na periferia, né, o crime organizado e as milícias e outros tipos de ações, né, ilegais no território termina conseguindo chamar esse pessoal para trabalhar no remunerado. Pediu até para esperar um pouquinho, mas... Opa. Bom, e aí a gente foi aprender um pouco lá com Medellín, na Colômbia, né? A Colômbia é um país mais pobre do que o Brasil, é um país que tem uma desigualdade extrema, é um país que tem um conflito armado há 52 anos, embora tenha sido feito um acordo de paz há 2 anos atrás, mas uma parte das Farc não aceita esse acordo. É um país que tem uma milícia ainda muito forte, é um país que foi o berço do narcotráfico
mais poderoso do mundo inteiro, com Pablo Escobar nos anos 80 em Medellín, né? E Medellín está dando a volta por cima. E é muito parecida essa realidade econômica e social, né? Aí 3 cidades aqui no 3 cidades, 2 no Brasil e uma na Colômbia, né? Que tem até a geografia é muito parecida. E quais foram as lições que a gente aprendeu lá de Medellín? A primeira, e talvez a mais importante, né, é a decisão política de reconhecer, né, os problemas da cidade e de estabelecer políticas públicas. E os prefeitos foram os protagonistas dessa política lá na Colômbia. Isso começou nos anos 90, comecinho dos anos 90, com um filósofo que se elegeu prefeito de Bogotá, Antanas Mocos, né, fez um trabalho muito intenso de cultura cidadã, o direito à vida, que as pessoas não podiam fazer justiça com as próprias mãos. Depois veio o Peñalosa, que agora, novamente, depois de 15 anos, voltou a ser prefeito de Bogotá. E, em outro momento, no começo dos anos 2000, em Medellín, né, uma safra de bons prefeitos, também um matemático, professor da Universidade, Sérgio Fajardo, né, colocou a educação como a prioridade das prioridades. E inverteu essa lógica perversa. Medellín hoje é conhecida no mundo inteiro, né, pelas suas políticas públicas eficientes nos territórios mais desiguais e mais vulneráveis. Essa foto aí, eu gosto muito dessa foto. Há 15 dias atrás, eu vou falar um pouquinho desse equipamento chamado Compás, que a gente fez lá no Recife, e Anderson é um menino que é usuário lá do Compás. Quando a gente chegou lá para abrir o Compás, Anderson começou a visitar lá a obra, estava fora da sala de aula, a gente fez um esforço, né, com a família para que ele voltasse para a sala de aula. Hoje ele já sabe ler e escrever. E eu cheguei com o ex-ministro Cristóvão Buarque há 15 dias lá na biblioteca do Compás, e Anderson estava lá, né? E eu fiz essa foto, e depois foi que eu reparei, né, que na foto de Anderson, vocês podem ver aqui do lado direito, tem uma imagem, né, com um degrauzinho aqui, ó, né? Eu não sei nem exatamente o que era que ele estava pesquisando, né, mas isso mostra que é o único caminho, né, que Anderson tem para a ascensão social na vida através da educação, né? Então, eu sempre agora vou colocar em todas as minhas apresentações essa foto de Anderson. A gente faz no Compás uma jornada muito intensa, né, para que as crianças tenham essa interação com a natureza. Essa semana não foi minha secretaria, foi a Secretaria de Sustentabilidade de Recife, que fez uma jornada para se plantar 10 mil árvores numa semana, né? E a gente conseguiu, porque toda a prefeitura, né, são, acho que 16 secretarias, todas elas foram envolvidas nessa tarefa, né, e a gente só cumpriu esse objetivo da prefeitura porque nós envolvemos as escolas públicas do município. Então, né, as crianças ajudaram nessa tarefa, essa foto foi parte dessa maratona, né? Mais uma foto lá no Compás, né? A gente no Compás também faz uma coisa muito interessante. A gente leva nos fins de semana, né, as famílias, as crianças, né, para conhecer a cidade formal, né, para teatro, para jogo de futebol, né, para o zoológico, para um parque que tem lá em Recife, na periferia de Recife, tem um parque da prefeitura, e a gente leva as crianças, né, com as mães, com as famílias, para conhecer essa cidade formal, né? Isso são atividades que acontece sempre dentro do Compás, né? O Compás tem um dojo, né, de artes marciais, que tem mais de 1000 entre meninos e meninas que praticam artes marciais dentro do dojo do Compás, e é uma forma também de a gente atrair esse menino, né, que está lá no contraturno da escola, sem fazer nada, e com esse espaço de convivência cidadã, a gente atrai, né? Atividade lúdica dentro do Compás, né, e sempre isso, né, de jogando na criatividade das crianças. Bom, esses foram os prefeitos que eu tinha falado. Eu gosto muito dessa frase, né, de Sérgio Fajardo, que o papel do prefeito não é tornar todo mundo igual na cidade, mas gerar oportunidade igual para todo mundo. Na hora que a escola do rico, né, for tão boa, né, aliás, a escola do pobre for tão boa quanto a escola do rico, né, você está gerando oportunidade igual para todos. A segunda lição que a gente aprendeu lá com a Colômbia é uma cidade para as pessoas, é devolver o espaço público para as pessoas. Essa foto do lado direito aí, ela parece até não representar nada, fui eu que fiz essa foto. Está do lado meu direito do meu vídeo, eu acho que no lado esquerdo de vocês. É um corredor de ônibus em Medellín, que foi transformado em uma via exclusiva, né, para a BRT, indo e voltando.
Porque eles dizem o seguinte, que o carro, né, quando você compra um carro, é um problema particular seu, né, não é o governo que vai ter que arranjar um lugar para você colocar o carro, né, o que a prefeitura tem que fazer é proporcionar um transporte público de qualidade, né, nesse caso é o BRT. Então, essa rua não pode passar carro. Aqui no Brasil, se um prefeito fizesse uma ousadia dessa, caia no outro dia, né? A terceira lição que a gente aprendeu lá com Medellín é que a escola pública, ela é, talvez, numa escala de 1 a 10, né, ela seja o equipamento mais importante de transformação, mas ela, por si só, não responde mais, né, essa vontade, esses desejos, né, das crianças e do jovem da periferia. É preciso o que os colombianos chamam de políticas integradas no território, né? Tem que ter a escola pública de qualidade, claro, mas tem que ter outros equipamentos, né, tipo bibliotecas, sala de leitura, né, a escola pública, claro, de qualidade, uma casa de justiça. É muito interessante essa casa de justiça de Medellín, que é um lugar para receber as denúncias de maltrato de crianças, né, não pertence ao Poder Judiciário. Essa casa de justiça tem lá a psicóloga, tem o comissário do bairro, né, são pessoas que são capacitadas, treinadas, né, para lidar com aquele tipo de violência do cotidiano das pessoas que moram naquele território, né. É a creche escola, né, a praça, o parque, o que eles chamam de urbanismo social, né, que é alargar a calçada, de proporcionar uma iluminação pública de altíssima qualidade. Você vai lá na periferia de Medellín, o equipamento público, né, lá, o banco, a iluminação que tem na área pobre da cidade é melhor do que a iluminação, o banco, os outros equipamentos que tem na área mais pobre da cidade, né. Isso gera convivência. O quarto componente que a gente aprendeu lá com a Colômbia, né, e notadamente com Medellín, foi romper definitivamente com essa lógica perversa de se fazer obra pobre para quem é pobre. Se a gente aqui nesse auditório tirasse uma comissão aqui para visitar, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em Recife, Salvador, Fortaleza, São Paulo, que é o maior centro rico do Brasil, as piores obras, né, as piores escolas estão nas áreas mais pobres da cidade, né? E só faz gerar mais desigualdade. Então, eles romperam definitivamente, né, com essa lógica perversa de fazer obra pobre para quem é pobre, né. Aqui nessa foto aí, do lado esquerdo do meu vídeo, é uma escada rolante numa favela, na Comuna 13 de Medellín. Essa Comuna 13, há 15 anos atrás, a polícia não conseguia entrar nem de manhã, nem tarde, nem à noite, né. Era dominada por narcotraficantes, por pessoas que, nos anos 80, né, era matadora de aluguel de Pablo Escobar, né. E aí a prefeitura fez uma intervenção integrada nesse território, né, com escola pública de altíssima qualidade, essa escada rolante e também com uma biblioteca, uma mega biblioteca, né, que é diferente. Quando eu estudei na escola pública, eu sou de Cabrobó, um lugar a 500 quilômetros de Recife, e eu lembro muito bem, quando eu estudava lá na escola pública, tinha na entrada da escola, parecia uma enfermeira, né, com aquele dedo na boca, né, para que as pessoas fizessem silêncio, né. Na biblioteca é um espaço de convivência, né, as crianças correrem, brincar, com muitas atividades de teatro, de leitura, né, de contação de história, e assim vai transformando a vida das pessoas, né. São fotos lá das bibliotecas lá da Colômbia, de Medellín. O quinto planejamento, o quinto componente que a gente aprendeu com eles também, e não menos importante, que a gente precisa planejar essa cidade para gerar, tanto para a geração atual, como para gerações futuras, né. Aqui o longo prazo no Brasil é no máximo 8 anos, né, quando o prefeito se reelege, né, então, no máximo 8 anos é quando é o pensamento dos atuais gestores, né, do longo prazo, né. E a gente precisa pensar as cidades, né, agora, para daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, daqui a 25 anos. Né, e isso é feito, né, lá na Colômbia, que é uma coisa muito impressionante, porque nenhum prefeito, mesmo que não seja do mesmo partido, eles não conseguem e não devem, né, mudar aquilo que está dando certo. Né. Então, por exemplo, as bibliotecas parques é uma continuidade administrativa, mesmo de prefeitos de partido diferente. Não? Então, é acabar de vez, né, com a improvisação no planejamento urbano. Esse é o plano diretor de Medellín, né, eles agora já estão revendo já, porque foi feito até 2030.
O sexto componente também, né, e talvez também não menos importante, talvez o mais importante dele, eu disse isso ontem, eu fui entrevistado ontem na Folha de São Paulo e disse, né, se o Brasil tivesse de eleger uma prioridade das prioridades, seria a primeira infância, né? A cidade do Recife, a prefeitura, a gente tem como prioridade das prioridades a primeira infância. Quando a gente planejou o Compaz foi planejado para os jovens, porque é quem está matando e quem está morrendo nos grandes centros urbanos, são as vítimas. E aí, com 2 anos de gestão do prefeito Geraldo Júlio, a gente teve uma interação muito grande com a Fundação Holandesa, a Fundação Van Leer, né, e aí mudou completamente, né? Todas as secretarias têm como prioridade a primeira infância. Eu já falei um pouco, né, sobre o urbanismo social e o ordenamento urbano da cidade, né, de você proporcionar, né, nos espaços, né, nos poucos espaços de convivência. Essa foto aqui é muito interessante, do lado esquerdo do meu vídeo, do lado direito de vocês. Nas caixas d'água lá de Medellín, que Medellín é uma cidade que, se alguém conhece Medellín aqui, fica dentro de um vale, né, e a parte mais pobre da cidade estão nos altos. É parecido muito com a geografia aqui do Rio de Janeiro. E aí ele rompe aquela cerca que protege a caixa d'água, faz um equipamento chamado UVA, Unidade de Vida Articulada, né? É um lugar de convivência de criança, né? E é uma coisa magnífica, né? Qual é a prefeitura do Brasil, aqui do lado direito do meu vídeo aqui, né, que não possa fazer um espaço desse, né, um escorrego, porque isso custa muito barato, mas os prefeitos aqui no Brasil, na grande sua maioria, preferem gastar com as bandas, né, que pagam 500, 600 mil reais e não trazem absolutamente nada de positivo. O 8º componente é educação e cultura cidadã, né, de valorizar a vida das pessoas, né, a gente sabe, já é uma evidência científica, né, mais educação, menos violência, né, não precisa, a gente nem está repetindo mais isso. O Prêmio Nobel da Economia, né, ele diz isso, né, países que não investem da primeira infância são países, né, condenados à pobreza, né, e muitas vezes, né, como é o caso do Brasil, né, uma alta criminalidade. Esses são os espaços lá de convivência cidadã, né, de Bogotá e de Medellín, na Colômbia. Medellín recebeu há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, o título de cidade inovadora do mundo. Ela está concorrendo com 200 cidades, né, ficaram 3 no final, Tel Aviv, na Israel, Nova York, nos Estados Unidos, e Medellín, na Colômbia. E ela ganhou esse prêmio, não é por ter feito um produto de tecnologia, um celular, um computador. Ganhou por essas inovações na periferia da cidade. Medellín tem um programa chamado Bom Começo, né, que é para a primeira infância, de 0 a 6 anos, que está considerado hoje pela Unesco como entre os 10 melhores programas de primeira infância do mundo. Né, espetacular. Né, se alguém for visitar Medellín, não deixe de conhecer esse programa chamado Bom Começo, né. Já atende hoje 75% das crianças pobres, né, de 0 a 6 anos de Medellín, né. Tem escala no território, que é outra coisa importante de a gente destacar. Esses programas governamentais, né, eles precisam ter escala, né. Se não tiver escala, né, vai ser lá uma ilha de prosperidade no território. Bom, e com essas lições lá aprendidas lá da Colômbia, a gente fez o Compaz, né, Centro Comunitário da Paz. Eu sempre digo isso, né, que a gente não fez um prédio, né, porque um prédio você contrata um arquiteto bom e um bom engenheiro, né, se tem lá dinheiro em caixa, você faz um bom prédio, faz um prédio bonito, né. A gente fez um projeto pedagógico, um projeto de transformação, um projeto cultural, né. Esse é o primeiro Compaz que foi inaugurado em Recife. Já funciona há mais de 3 anos. Esse foi o segundo, demos o nome do uma justa homenagem ao escritor Ariano Suassuna. O Compaz tem biblioteca, o Compaz tem horta comunitária, o Compaz tem reforço escolar. As escolas públicas, no raio de 1,5 km, são obrigadas, né, entre aspas, é um protocolo que existe entre a gente e a Secretaria da Educação, de repassar os alunos que estão com baixo desempenho em matemática e português. E no contraturno da escola, a gente dá esse reforço escolar dentro do Compaz. O Compaz, eu já tinha dito, né, tem um dojo que tem mais de 1000 meninas e meninas participando, né. Essa é uma foto lá do dojo, do tatame lá do Compaz. O Compaz tem um auditório onde todos os dias tem uma discussão, tem algum programa, alguma agenda de trabalho nesse auditório, seja para discutir, né, a questão do direito das mulheres, dos negros, dos gays, da cidade,
né? Todos os dias, de empreendedorismo, todos os dias a gente tem atividade dentro do auditório do Compaz. O Compaz tem balé, o Compaz tem formação de música, o Compaz, a gente tem uma parceria com o Instituto Aliança, com dinheiro vindo do Instituto Almarte, Escola Social do Varejo. Essa já é a 4ª turma, são 120 meninas e meninas que a gente capacita para o mercado de trabalho, né? E, geralmente, quando termina o curso, né, a formação deles, 80% a 90% já estão empregados, né, no mercado formal. A gente tem o Street Dance no Compaz, o rolezinho, né, que geralmente os shoppings trataram o rolezinho como problema de polícia, né? O jovem da periferia não tinha um lugar para dançar, né, e aí iam para o shopping, a primeira coisa que fazia era chamar a polícia, né, para reprimir aquela manifestação. No Compaz a gente já faz, geralmente, uma vez no mês, rolezinho, e nunca aconteceu absolutamente nada de grave durante esses eventos. São fotos lá, né, das crianças. A gente tem uma escola de circo no Compaz, né, principalmente para as crianças que têm autismo, né, e a gente faz uma busca ativa na comunidade, né, para trazer essas famílias para dentro do Compaz. Skate, integração, geralmente quando um atleta vencedor vai em Recife, né, ou de natação, ou de esporte, de futebol, ou de basquete, de vôlei, a gente pede, né, para que vá lá no Compaz fazer uma palestra lá de motivação para os meninos e meninas do Compaz. A gente abre o equipamento no fim de semana. É importante isso, porque lá na comunidade não tem espaço de convivência, né? Então a gente abre para que faça piquenique lá no espaço externo do Compaz, né? A única regra que tem é que a gente entrega limpo e pede que devolva limpo, mas a comunidade entrega completamente, né, limpinho o equipamento, né? A gente faz parceria com o setor privado de saúde, né, para que as crianças, as meninas, durante o ano inteiro, tenham um calendário de atividade voltado para a área de saúde, né, de prevenção, cursos online. Compaz, são 9 secretarias do município que participam do Compaz, né? E claro que uma das mais importantes é de educação. Cada Compaz existe uma UTEC, Unidade de Tecnologia na Educação, né? São equipamentos de primeiro mundo, até robótica tem, né, para que o pessoal pobre tenha acesso à tecnologia. E o interessante, que é muito bom, é que os meninos estão tendo um desempenho muito bom em matemática, já uma medição né, em torno de 60% dos meninos que utilizam a UTEC já melhoraram o desempenho em matemática nas escolas públicas, que são onde o Compaz atende. A gente valoriza as tradições, aí essa foto já era antiga, já de Anderson, né, coloquei aquela foto nova dele. A gente vai diretamente na comunidade, a gente tem lá os agentes de paz e os articuladores sociais, porque muita gente pobre vê aquele equipamento, né, com a engenharia arquitetura diferenciada, acha que não é para ele. Então a gente tem essa busca ativa dentro da comunidade, né, para sensibilizar as famílias, principalmente famílias, mães de crianças de 0 a 6 anos, contação de história, políticas afirmativas, né, política de gênero. A Ilona, do Igarapé, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, ela foi conhecer o Compaz e saiu de lá maravilhada com o que viu. Pernambuco tem uma política estadual de enfrentamento à violência urbana e rural, chamado Pacto pela Vida. Hoje, o melhor desempenho do Pacto pela Vida é em torno do Compaz, né? Reduzindo todo tipo de violência, a violência contra a mulher, o CVLI, que é o crime letal, violento, letal, intencional, a violência contra as crianças, contra o idoso. Há uma delegacia muito perto de um Compaz, e o delegado sempre passa essas informações para a gente. Na semana passada, eu levei lá um empresário, que é dono da empresa de ônibus, que atende essa comunidade. Ele disse a mim que, lá nas estatísticas, o menor índice de assalto a ônibus na linha que atende a comunidade, né? São praticamente 6 bairros que a gente atende lá no entorno do Compaz, né? E aonde há menor assalto a ônibus. O outro Compaz também, uma redução muito significativa, né, da violência. A Priscila Cruz, do Todos para a Educação, destacou num artigo da Folha de São Paulo, né, sobre o equipamento. Ela foi lá conhecer, né, esse equipamento e também
viu que era uma boa iniciativa, né? O Jorge Melguizo, a gente tem trazido muitos colombianos lá de Medellín para fazer capacitação dentro do Compaz, né? Bibliotecária lá da Colômbia, arte educadores, né? E Jorge Melguizo foi 2 ou 3 vezes lá e depois escreveu um artigo, aliás, foi entrevistado em um grande jornal, foi o Valor Econômico que entrevistou ele e a gente tirou dessa entrevista dele essa frase aí que ele fala sobre o Compaz, né? Mas eu gosto muito dessa frase desse menino. O Jornal do Comércio, eu estava há um mês atrás na Colômbia com o governador Paulo Câmara e tinha visto lá nas redes sociais a primeira página do Jornal do Comércio e estava essa frase desse menino aí, Carlos Eduardo Batista. É um menino de 14, 15 anos de idade que frequenta o Compaz e ele tinha sido entrevistado lá para a entrevista do Jornal do Comércio, para a reportagem, e eu gostei muito dessa frase dele, né? O Compaz é um ponto de equilíbrio, um lugar de paz, onde eu posso encontrar meus amigos para praticar esporte e pensar no futuro. É isso que a gente quer ser, né? Um clube de bairro, um lugar que acolhe as pessoas, né? Que discute o que é que a gente quer para a cidade, né? A cidade mais plural, a cidade sem paredões penitenciários, né? Essa cidade, se é boa, principalmente para as crianças, será boa para todo mundo, né? Bom, era isso que eu queria, eu acho que fiquei dentro do meu tempo, né? Queria falar para vocês, a gente vai ter um debate depois, e aí a gente fica aberto para pergunta e para resposta. Mas, assim, é muito importante, né, que a gente coloque na agenda do dia essa discussão, né, que a gente vá para a rua para brigar, né, para que a gente possa ofertar, através das políticas públicas eficientes, né, um melhor espaço de convivência, de educação, para as nossas crianças da periferia, né, que precisam muito disso. Muito obrigado.